Boa noite. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, o primeiro Evangelho no Lar do ano, para renovar as energias do nosso lar, da nossa família e do nosso espírito para esse novo ano que se inicia, que vai vir cheio de oportunidades de crescimento para nós. Vamos aproveitar para agradecer ao ano de 2020, que mesmo que com todas as suas dificuldades, nós colhemos bons frutos, aprendemos bastante, encontramos pessoas, aprendemos com as nossas dificuldades e sobrevivemos. E estamos aqui mais um ano, mais um dia, mais uma terça-feira, diante do nosso Senhor Jesus, para falar sobre a sua palavra e aprender um pouco mais sobre o seu ensinamento. Agradecer aos nossos mentores espirituais que nunca nos abandonam. Agradecer pela saúde dos nossos familiares, pelos empregos, pelo pão de cada dia e por todas as bênçãos que Ele coloca no nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Vou fazer a leitura de uma prece, depois inicio a leitura do Evangelho. Prece por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de Dilso Simplício e de todos aqueles que acabam de desencarnar, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistiu-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Vindes de reentra no mundo dos espíritos e, entretanto, estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis,
porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixaste o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível ao sofrimento. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes, do lugar de exílio, onde nos retém ainda a vontade de Deus. Assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aqueles que vos precederam. Se não podemos vir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros. Protegei-os segundo o vosso poder, e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estais mais feliz agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrestres devem extinguir. Para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com... Vamos fazer a leitura. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que desejai os filhos de vosso Pai, que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão o vosso irmão, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 43 e 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que a pessoa de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aquele a quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos,
Fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, e que é bom para o ingrato e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essa palavra que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo uma lei física, a da assimilação e da repulsa dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-lo segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. E é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão, segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que a maldade das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se,
em lugar de se lamentar, agradecer a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de prova, de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos àquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva. No mundo moral, acima da humanidade material, ele compreende que o ódio, o rancor, aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Aqui ele está querendo dizer que quando diz devemos amar os nossos inimigos, ele não quer dizer que a gente tenha que amar mesmo, como a gente ama um ente querido ou um amigo. Mas a gente não deve querer mal às pessoas que não fazem mal. Primeiro, que se a gente fizer o mal para a pessoa que fez mal pra gente, a gente vai estar se igualando a essa pessoa. E não adianta você repudiar a ação ou a atitude de uma pessoa e fazer igual. Você vai estar sendo hipócrita. Então, a partir do momento que você deseja o mal para a pessoa que te fez o mal, você está sendo igual a ela. Ou pior. Então, aí você vai estar sendo hipócrita. Porque você vai estar se lamentando do mal que a pessoa te fez e ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa com ela. Então, a gente tem que desejar que essa pessoa encontre o bem, que essa pessoa encontre a luz, que essa pessoa encontre Deus, que essa pessoa consiga perceber as coisas ruins que ela está fazendo para a própria vida dela. Porque quando uma pessoa faz uma maldade para outra, ela não está fazendo mal só para outra pessoa. Ela está fazendo mal para ela mesma, porque tudo que ela está fazendo, ela vai colher. Então a gente não precisa se vingar. A própria lei da vida vai fazer isso. Porque a gente só colhe o que a gente planta. Então, se você plantar coisas ruins, você consequentemente vai colher aquilo. Então, quando você colhe o mal, é porque você está colhendo o mal que você já plantou. Então, você também não tem o direito de ficar com raiva da pessoa. Porque se aquela pessoa escolheu te fazer mal, é porque em algum momento você fez mal para alguém e aquilo só está retornando para você. Então, o mal que a outra pessoa faz para você é o mal que você merece receber. Ela só foi um instrumento. É lógico que ela tinha a escolha de não fazer, mas ela escolheu fazer e ela vai pagar por isso. Mas se ela escolheu fazer para você, é porque você merece aquilo. Então, em vez de ficar com raiva, você tem que agradecer. Por quê? Porque você teve a oportunidade de passar por aquilo que você causou a uma outra pessoa em determinado momento da sua vida ou de outras vidas. Então você está pagando uma dívida e aquela pessoa está sendo só o cobrador. É como quando você deve no cartão de crédito e o telemarketing liga para você para te cobrar. Não adianta você ficar com raiva do telemarketing. O telemarketing não tem nada a ver com isso. Isso é uma dívida que você fez. Você fez porque você quis. Você foi até o banco, você pediu dinheiro e você não pagou. Então você está errado. E aquela pessoa que está te cobrando, ela só está sendo paga para fazer aquilo. É o trabalho dela. Ela é um representante da pessoa da dívida original. Porque aquela pessoa não pôde estar naquele momento te cobrando. Sim. Então é colocada uma outra pessoa para cobrar você daquela dívida. Então não adianta você cobrar o operador de xingar, ficar bravo com o operador de telemarketing. Ele não tem nada a ver com isso. Ele só está sendo o instrumento que está mostrando para você que você tem uma dívida para pagar e te dando a oportunidade de pagar. Uma dívida que você mesmo contraiu porque você quis. É a mesma coisa. Se alguém vem cobrar a gente de alguma dívida, vem fazer mal pra gente, está nos dando a oportunidade de pagar uma dívida que a gente fez lá atrás.
Então essa pessoa está sendo instrumento da maldade que nós já fizemos em alguém em algum outro momento. Então se a gente tentar se vingar dessa pessoa ou sentir ódio por ela, a gente, em vez de quitar uma dívida, vai fazer outra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar essa pessoa como um instrumento e quitar a nossa dívida, tentando o máximo possível absorver aquela situação e não revidar, tentando tirar o melhor que tiver naquela situação e perdoando, porque ela é só o operador de telemarketing. Às vezes o operador de telemarketing ofende a gente, fala uma palavra rude, mas é ele, é o jeito dele. Se ele fizer alguma coisa além daquilo, ele vai pagar por aquilo, vai ser mandado embora, alguma coisa vai acontecer. Mas a gente não deve perder a nossa razão. Então pague a sua dívida com dignidade, não faça outra e segue em frente. Então as coisas ruins que acontecem com a gente nada mais são do que cobranças de dívidas que nós mesmos fizemos. Deus não é injusto. Nada que a gente não mereça vai acontecer com a gente. Nada. Se você não merece uma determinada situação, aquilo não vai acontecer com você. Se acontecer, é porque você mereceu. Então aceite isso. É como você tirar uma nota baixa numa prova. Não adianta você ficar bravo. Você não estudou. Você não se esforçou. Você não se dedicou. Então ficar bravo com o professor que te deu a nota não vai resolver seu problema. Aceite a sua nota baixa. Assuma as consequências de talvez repetir de ano e faça melhor. Tá, eu repeti de ano, então agora eu estou tendo uma nova chance de fazer diferente e fazer melhor. Então se eu repetir de ano, dessa vez eu vou passar com tudo nota A. Porque eu vou me dedicar mais, eu vou me esforçar mais, porque é uma nova chance que eu estou tendo. Então não adianta, é como diz o ditado, chorar sobre o leite derramado. Não adianta se revoltar, ficar bravo, ficar chateado. Às vezes a gente fica triste, fica chateado, fica magoado, é natural. Mas não deixa que esses sentimentos passageiros, porque a raiva, a mágoa, tudo isso vai passar. Porque a situação vai passar e esses sentimentos ruins vão passar. Não deixa sentimentos passageiros fazer com que você faça coisas permanentes. Porque você fica chateado, você fica magoado, você chora, você perde noites de sono, mas isso vai passar. Agora, se você machucar alguém, se você magoar alguém, se você ferir alguém, se você prejudicar alguém, aquilo não vai passar tão fácil. Você vai ter que pagar por aquilo. É como, falando da dívida, usando a analogia da dívida, vai lá, faz um esforço, passa um pouquinho de necessidade, passa o mês comendo ovo e paga a dívida. Esse mês que você vai passar comendo ovo e tomando água, ele vai acabar. E quando acabar, você vai voltar à sua vida normal, sem dívida, ainda com a consciência tranquila de que você não deve nada para ninguém. Agora, se ao invés disso, você ofender a pessoa que está te cobrando a dívida que você fez, ou fazer outras dívidas para quitar essa dívida, o que adiantou? Tá, você quitou a dívida, mas aí você fez dívida que era uma pessoa, você agora tá devendo para 10. Porque você não quer fazer sacrifício. Porque você não quer deixar de sair no final de semana, não quer deixar de comer carne, não quer deixar de ter o seu luxo passageiro para fazer o sacrifício de quitar sua dívida e ficar em paz. Então você preferiu ir em outros bancos, pegar outras dívidas, fazer outros juros para quitar essa dívida, e aí? Aquelas outras 10 vão bater na sua porta uma hora. Só que aí, em vez de você ter que fazer sacrifício para pagar uma, você vai ter que fazer sacrifício para pagar 10. Aí, em vez de comer ovo e tomar água, você vai ter que tomar lá só água. E olhe lá. Então é isso que a gente faz com a vida da gente. O objetivo de vir até a Terra é pagar as nossas dívidas, nos tornar pessoas melhores e evitar ao máximo fazer novas dívidas. E como que a gente evita fazer novas dívidas? Evitando prejudicar outras pessoas. Evitando odiar, desejar o mal, com palavras, com atitudes, com tudo. Não prejudique as outras pessoas.
não tem que ser melhor do que as outras pessoas. E isso é evitar dívidas. Como você paga as suas dívidas? Aceitando as suas dificuldades com resignação, com força e indo até o fim. Eu tenho que passar fome por um mês, então eu vou passar fome por um mês. Eu vou pedir ajuda para Deus, vou pedir força, mas eu vou. Porque é a minha dívida. O que eu mais quero é não ter dívida. E como se tornar uma pessoa melhor? Fazendo o bem. Então, você evita de criar dívida não fazendo o mal. Você paga a sua dívida aceitando o mal que acontece com você. E você se torna uma pessoa melhor quando você faz o bem. Então são 3 coisas que a gente tem que se atentar aqui quando a gente está encarnado. Não fazer o mal para não adquirir mais dívidas. Pagar as dívidas aceitando com resignação o mal que acontece para nós. E fazendo o bem para nos tornarmos pessoas melhores. Se você fizer uma dessas 3 coisas, já vai ajudar muito. Agora, se você conseguir fazer 2, melhor ainda. Aí, se você conseguir fazer as 3, perfeito. Aí vai ter valido muito a pena a sua existência aqui na Terra. Então, se foque em uma primeiro. Eu vou me focar em não adquirir mais dívida. Que já vai ajudar bastante. Então, a partir de hoje, eu vou tentar não prejudicar mais ninguém. Nem com pensamento. Vou me policiar, vou policiar minhas atitudes, vou policiar meus pensamentos, vou policiar tudo. Até aquilo se tornar um hábito. Quando se tornar um hábito, aí agora eu vou pagar minhas dívidas. Vou começar a aceitar melhor as coisas que acontecem na minha vida. Eu perdi o emprego, eu vou tentar aceitar. Aconteceu tal coisa, eu vou tentar aceitar. Até isso se tornar um hábito. Aí quando se tornar um hábito, agora eu vou começar a fazer o bem. Não é suficiente não fazer o mal e aceitar o mal que acontece comigo. Agora eu vou fazer o bem. Porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu vim. Eu quero sair daqui uma pessoa melhor. E é assim que a gente tem que fazer. Aos poucos. Mas dando passinhos, porque parar não vai resolver. Então vamos caminhar. Aos pouquinhos, mas vamos. Vamos encerrar o evangelho de hoje. Agradecendo a Deus por essa palavra. Pela oportunidade de termos recebido esse ensinamento logo no começo do ano, para que possamos nos prometer a nós mesmos a seguir essas 3 coisas durante o nosso ano. Nos dedicarmos mais a fazer isso em nossas vidas, a praticar isso durante o nosso ano de 2021, que não vai ser um ano fácil, mas que, como todos os anos, sendo fácil ou difícil, tem as coisas boas, as ruins, mas também tem as coisas boas. Agradecer mais uma vez pela saúde, pelo pão de cada dia, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, pelas que virão, por todas as oportunidades que teremos durante esse ano, as bênçãos e as dificuldades. Que Deus nos dê força, que os nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, como sempre estiveram. Mas quando eu digo que eles estejam conosco, não é de estar fisicamente, porque eles sempre estão conosco, eles sempre estão aqui, mas que nós possamos senti-los, que nós possamos aproveitá-los. E aproveitá-los é ouvir as suas orientações, ouvir os seus conselhos, aplicar nas nossas vidas. Porque não adianta só eles estarem ali. Precisa haver uma comunicação. E que possamos aumentar cada vez mais essa comunicação com Deus e com os nossos mentores espirituais. Que são a nossa única fonte confiável de verdade para nos aproximarmos mais de Deus. É o que nós chamamos de consciência. Então vamos trabalhar mais a nossa consciência. Porque tem pessoas que às vezes dizem, eu não sei o que é certo e o que é errado. Sabe sim, porque todo mundo tem uma coisa chamada consciência, que são as vozes dos nossos mentores espirituais. E se você parar para ouvir atentamente, você sempre vai saber o certo a se fazer. Pedir para que nosso Senhor Jesus abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos bichinhos de estimação,
os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado, país e planeta. Que o Senhor receba em suas mãos, com muito amor, todas as almas que desencarnaram no dia de hoje, principalmente uma em especial que saiu de dentro da nossa família. Que Deus acalante os corações que estão sofrendo essa perda e façam essas pessoas entenderem que ele está num lugar melhor, que a viagem dele acabou e que ele simplesmente voltou para casa. E que não temos motivos para sofrer por isso. Terça-feira que vem estaremos aqui no mesmo dia, no mesmo horário, e que as almas que necessitam de ajuda, que estão aqui conosco, sejam guiadas e orientadas no caminho do bem. Sejam direcionadas, porque aqui não é o lugar delas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.